Olá, gente, sejam bem-vindos à nossa quarta aula particular de biologia, focada em organelas citoplasmáticas. Ela, na verdade, é o segundo bloco desse assunto, que já abordamos aí anteriormente na última aula, falando sobre aquele nosso sistema de endomembranas, que só para recordar aquele sistema de associação entre organos, como por exemplo os nossos retículos, os nossos lisossomos e os nossos complexos de Golgi. Agora a gente vai para as últimas organelas. Aqui só para recordar mesmo as estruturas que a gente vai ter revestidas por membranas, né? Que vão ser basicamente essas nossas organelas e a nossa envoltura nuclear, ou seja, a nossa carioteca, que é característica importante de células eucariontes. Células procariontes não vão ter esses órgãos internos. Bom, a principal organela que a gente tem que saber é a nossa mitocôndria. A nossa mitocôndria ela vai ser responsável pelos processamentos energéticos do corpo, ou seja, ele vai gerar uma molécula que a gente chama de ATP. Esse ATP, esse Tzinho dele é para indicar que ele tem a presença de 3 fosfatos, ou seja, como essa primeira molécula aqui que vocês podem ver. Eu tenho um fosfato aqui, eu tenho outro fosfato aqui e tenho um terceiro, ou seja, eu tenho 3 fosfatos. Isso quer dizer que é uma molécula que carrega muita energia. E aí, alguns processos do corpo, a exemplo de contração muscular, a exemplo de emissão de pseudópodes, diversas coisas que a gente pode ter acontecendo que requiram alguma forma de energia, transportes por membrana também. A gente vai ter isso daqui como se fosse uma bateria, como se fosse uma fonte para nutrir, para dar cargo a esses meus processos. E aí, se eu quero iniciar um processo que gasta energia, exemplo de um transporte ativo, eu vou pegar esse meu ATP e vou hidrolisar. O que isso quer dizer? Eu vou quebrar ele com a presença de água, que está aqui indicado nessa moléculazinha de água. E aí eu vou liberar um fosfato que vai ser chamado de agora fosfato inorgânico, porque ele não faz mais parte dessa minha estrutura orgânica aqui, porque esse meu Rzinho nada mais é do que indicar um radical de carbono. Quando a gente tem radicais de carbono, a gente tem moléculas orgânicas. E aí aqui eu tenho uma molécula orgânica, se ele saiu, foi liberado do meu ATP inicial, ele se tornou fosfato inorgânico, porque ele não tem mais essa associação com a molécula de carbono. E aí, se eu quero chegar e eu quero recarregar ele para dar início a novos processos, eu vou chegar e eu vou uni-los. E aí, ao uni-los, ou seja, ao ceder energia para que eles se unam, eu vou estar reconstruindo a minha molécula de ATP. Porque esse meu processo aqui, ele é reversível, que é o que indicam essas setinhas. Vocês veem que tem a setinha para um lado e para o outro, que é justamente para sinalizar que eu posso tanto estar quebrando meu ATP em ADP, mas eu também posso reconstruir esse meu ADP para ATP de novo. Tudo vai depender da minha necessidade metabólica. E é legal saber que essa minha organela, ela vai ter uma teoria a respeito. Que teoria é essa? Teoria da endossimbiose, que eu sempre falo e gosto de destacar porque é muito importante, que ela funciona quase como se fosse um ser independente. Por que independente? Porque ela tem DNA próprio, ela tem ribossomos próprios e ela também possui grânulos de cálcio, ou seja, ela também serve para armazenar cálcio. Isso faz com que ela tenha funções quase que totalmente independentes da minha célula que a abarca. Ou seja, diz que primitivamente essa nossa organela ela era uma bactéria, porque ela funcionava ali sozinha. Então, ao ela ser uma bactéria que produzia grande energia pela capacidade de formar ATP, pela capacidade de fazer metabolismo em presença de oxigênio, principalmente, que é por isso que ela consegue produzir tanto ATP, tanta energia, ela foi engolida por uma outra bactéria maior, vamos dizer assim. E essa outra bactéria maior, ela ainda não tinha a capacidade de metabolizar em presença de oxigênio. E ao engolir a mitocôndria, elas criaram uma relação de simbiose, ou seja, as duas se ajudam. A mitocôndria está produzida aqui dentro, protegida, quer dizer, está protegida aqui dentro, e a minha célula mãe está ganhando mais energia. Quando eu chego e eu faço essa minha associação, essa minha simbiose, ou seja, uma relação ecológica harmônica,
eu vou e eu tenho o surgimento da minha célula eucarionte, ou seja, isso daqui é extremamente importante para sair daquele meu serzinho primitivo procarionte e me tornar minha célula eucarionte que a gente conhece hoje. E aí ela tem todas essas características, ou seja, se ela tem ribossomos próprios, ela vai fazer síntese proteica, aqui do lado já está até indicando armazenamento de cálcio, porque ela tem grânulos de cálcio, obviamente. Ela também vai fazer beta-oxidação de ácidos graxos, descarboxilação oxidativa, ciclo de Krebs, síntese de aminoácidos e síntese de esteroides, que são álcoois. E aí é legal saber que ela vai se dividir por fissão binária, ou seja, essa minha estrutura ela vai se crescer um pouquinho, vai se dividir no meio para gerar dois clones, ou seja, as minhas mitocôndrias filhas, por assim dizer, vão ser iguaizinhas à minha mitocôndria mãe. Eu não tenho uma variabilidade genética. E essas minhas mitocôndrias, elas vão ser herdadas pelas nossas mães. Então, se você quer saber se sua mãe é realmente sua, chega lá e faz um teste de DNA que eles vão estudar a mitocôndria de vocês. Vão saber se vocês têm o mesmo DNA mitocondrial. Isso serve para justamente determinar maternidade, no caso. Antes de chegar a detalhes dos processos metabólicos, é muito importante que vocês saibam diferenciar esses dois termos de oxidação e redução. Oxidação ela é conceituada pela perda de elétrons e redução pelo ganho de elétrons. E aí eu quero que vocês lembrem que quem oxida dá. Então, se eu oxido, eu dou elétrons. Se eu reduzo, eu recebo elétrons. Então, quem oxida dá, quem reduz recebe. E elétrons, eles têm o quê? Carga negativa. São moléculas negativas que podem ser transportadas de um elemento para o outro. E aqui também é a mesma coisa que dizer ganho ou perda de hidrogênio. Por quê? Por que uma perda de elétron é a mesma coisa que ganho de hidrogênio? Porque o hidrogênio é o nosso próton. Ele vai ter uma energia positiva. Ele é justamente essa moléculazinha que eu desenhei aqui. Vai ser um hidrogênio com uma carga positiva. Então, se eu perco energia negativa, é a mesma coisa que dizer que eu ganhei energia positiva. E se eu ganho energia negativa, é a mesma coisa que dizer que eu perdi energia positiva. Por isso a gente tem essa relação e é importante que vocês nunca esqueçam. Aqui falando um pouquinho sobre esse nosso processo principal e tão famoso, que é a nossa respiração celular. Nossa respiração é dividida em 3 fases principais. A primeira delas é a glicólise. O que é isso? Lise é quebra, glico é uma referência à glicose. Ou seja, eu pego minha molécula de glicose e eu quebro ela em presença de água, principalmente. E aí eu faço uma molécula que eu vou chamar de piruvato. Essa molécula é como se fosse, entre aspas, a metade da minha glicose. E aí essa minha molécula ela vai entrar na minha mitocôndria para passar pelos dois processos seguintes, que vão ser justamente o nosso ciclo de Krebs, que como o nome diz, ele é um ciclo, ele é constante, ele está ali sempre acontecendo. São reações sucessivas que vão gerar energia. E aí essa energia daqui, ela vai ir para a nossa última etapa, que vai ser a nossa fosforilação oxidativa. É importante saber que o meu ciclo de Krebs ele vai acontecer na minha matriz mitocondrial, que é como se fosse o nosso citoplasma da nossa mitocôndria. Lembra que ela é como se fosse uma bactériazinha. Então, eu pego o meu piruvato, jogo para dentro da mitocôndria, ela passa pelo ciclo de Krebs e, por fim, ela vai passar pela fosforilação oxidativa, que também é conhecida como cadeia de elétrons. Ela vai ter aqui, na nossa mitocôndria, a gente vai ter uma membrana interna, vocês podem visualizar aqui, ó, tem uma membrana externa, e eu tenho uma membrana interna também. Nessa minha membrana interna, eu vou ter a presença de várias proteínas associadas. E aí eu vou ter uma passagem de elétrons produzidos aqui nesses outros processos, correndo essas minhas proteínas de membrana para poder gerar mais e mais energia. Ou seja, eu tenho a glicólise, que vai ocorrer no citoplasma celular, eu tenho o ciclo de Krebs, que vai ocorrer na matriz mitocondrial, e eu tenho a fosforilação oxidativa, que vai ocorrer na membrana interna, não é a externa, na membrana interna da mitocôndria. Agora falar um pouquinho melhor sobre cada um deles aqui, só para situar a glicólise, como eu falei, vai ser justamente a quebra dessa minha molécula de glicose, que vai ocorrer no meu citoplasma celular.
E essa minha molécula de glicose, ela tinha 6 carbonos. Então, eu quebrei em moléculas que vão possuir apenas 3 carbonos, que eu vou chamar de ácido pirúvico. É justamente essa minha molécula de glicose dividida em dois. Não se atentem tanto aos detalhes aqui, a cada enzima, a cada nome. O importante é que vocês compreendam para que serve cada um desses processos de forma mais macro. Mas eu botei aqui só para sinalizar um pouquinho. Aí o que é que acontece? Aquela minha molécula de ácido pirúvico, que eu também posso chamar de piruvato. Só que esse meu piruvato, ele tem uma polaridade tal que não permite com que ele passe pela membrana mitocondrial. E aí eu vou precisar transformar ele e associar a uma molécula que eu vou chamar de coenzima A, que é justamente essa verdinha aqui sinalizada. Então eu pego o meu piruvato, eu associo com minha coenzima A, e isso faz com que eu tenha criado a molécula de acetil coenzima A. E aí sim ela se tornou viável para passar pela minha membrana mitocondrial e chegar à matriz da minha mitocôndria. Então, esse processo, essa descarboxilação oxidativa, ela não é necessariamente voltada para produzir energia, ela é voltada para permitir a passagem do meu piruvato para dentro da minha mitocôndria. Aí passou para dentro da mitocôndria, eu vou poder auxiliar, eu vou poder permitir que ocorra esse nosso segundo processo. Vou botar até aqui o número 2. Nosso segundo processo, que é o nosso ciclo de Krebs, e é o que mais assusta a galera, porque são várias e várias reações. E o bom é que vocês não precisam aprender elas ainda. Vocês vão aprender isso em Bioquímica 1 e vão rever de novo em Bioquímica 2. O que vocês precisam entender agora é que aquela minha molécula de acetil-CoA, ela chegou aqui e ela vai ser transformada. Eu vou retirar o CoA dela novamente e voltar a ter meu ácido cítrico aqui. E aí, essa minha molécula ela vai sofrer diversas e diversas transformações que vão ser ou retiradas de carbono, que eu vou chamar de descarboxilações. Eu posso ter hidrólises, eu posso ter desidrogenase, como tem aqui, desidrogenações, na verdade, que vão ser perdas de hidrogênios. A gente vai ter vários processos que vão acontecer aqui, que vão modificar essa minha estrutura para que ela volte a ser a minha estrutura original. Por quê? Porque isso é um ciclo. Então eu chego aqui, eu estou saindo de uma molécula de 3 carbonos, eu vou para uma molécula de 2, depois eu mantenho em 2, só que eu mudo o formato. E assim eu vou fazendo vários e vários processos até que ela se torne a minha molécula original de novo e isso se torne um ciclo, ou seja, eu sempre esteja aqui reutilizando substâncias, porque eu vou ter tanto a acumulação e a perda de água, eu vou ter produção de CO2, vocês podem ver essas descarboxilações, elas produzem CO2, por quê? Porque eu tiro o CO2 dessa minha molécula para tirar carbono. Então, na verdade, esse CO2 aqui, ele sai ali meio que envolvido no meio. Eu preciso da minha água para poder liberar o meu gás carbônico, que é justamente só para conseguir tirar o carbono da minha molécula inicial de piruvato. Então, essa minha molécula de piruvato está sempre sendo modificada para retornar ao que ela é no começo. E essas modificações, em algumas delas, a gente vai ter a liberação de energia, como a situada aqui embaixo. Vocês têm a sinalização da formação de ATP entre o ácido cetoglutarato e o ácido succínico, ou succinato. Então, você vai ter vários processos aqui que vão ir liberando. Isso não libera tanta energia, mas isso daqui vai formar algumas moléculas, alguns carreadores importantes, que a gente pode chamar de NAD e FAD. O nosso NAD e o nosso FAD, eles vão ser formados aqui e eles vão ser como se fossem baterias. E eles vão ajudar também a produzir, a guardar a energia da mesma forma que o ATP. Só que aqui, principalmente moléculas de hidrogênio. Então, esse meu NAD pode formar NAD H mais H+, e esse meu FAD pode virar FAD-H2, ou seja, para captar moléculas de hidrogênio e depois essa molécula de hidrogênio, ao ser separada, vai liberar energia. Semelhante ao que acontece no ATP, que o meu ATP ele pode ser ATP, mas também pode ser ADP, depende da quantidade de fosfatos que eu tenho associados. Então isso daqui nada mais é, sem entrar em detalhes novamente, porque vocês não precisam saber isso ainda,
nada mais é do que vários passos para conseguir ter a formação dessas moléculas, para ter a formação de ATP e para reconstituir o meu produto original e ficar sempre aqui nesse meu ciclo. E aí o que é que acontece? Aquele meu ciclo ele vai gerar energia. Aquela energia ela vai ser utilizada aqui até para reestruturar aquelas moléculas mesmo que eu falei. É tudo uma coisinha associada à outra. Essa daqui é que eu vou chamar cadeia transportadora de elétrons ou fosforilação oxidativa. Primeira coisa que vocês precisam saber é que esse meu processo ele vai acontecer na membrana interna da mitocôndria. Lembrem como eu mostrei que a mitocôndria ela vai ter duas membranas, uma externa e uma interna, que vai formar uma estrutura assim, bem característica. São várias estruturas que a gente chama de cristas mitocondriais, ou seja, cada uma dessas daqui, cada um desse relevo aqui é uma crista. E aí, nessa minha membrana interna, ela vai ter a presença de todo esse complexo que eu estou mostrando aqui. E aí, o que é que acontece? Para a gente poder ter todos aqueles processos que a gente viu, para a gente poder ter nossa glicólise, para a gente poder ter nosso ciclo de Krebs, para a gente poder ter várias e várias outras atividades dentro da nossa unidade celular, a gente precisa que aqueles nossos carreadores, aquelas nossas baterias, elas sejam reutilizáveis. Estou falando do que? Eu estou falando do nosso NAD e do nosso FAD. Essas minhas moléculas, elas podem receber hidrogênios para se tornarem mais energizadas, e aí seria NADH mais H+, e na FAD H2. Essa daqui seria a forma energizada. Só que, para que eu reenergize essa molécula, eu tenho que tirar a energia dela. Por exemplo, ela vai ser uma bateria recarregável, né? Então, eu preciso gastar essa bateria para carregar ela de novo, para poder gastar, para carregar, para gastar. E isso cria um ciclo. E esse ciclo ele vai ser sustentado por essa minha cadeia transportadora de elétrons. Todas essas minhas proteínas elas vão servir para chegar e tirar a energia dessas minhas moléculas e criar energia em forma de ATP. E aí, como é que funciona esse processo? Eu vou receber aqui, dessas minhas proteínas de membrana, vocês podem ver, eu tenho complexo 1, complexo 2, eu vou ter aqui o biquitina, eu vou ter complexo 3, eu vou ter citocromo C, complexo 4 e, por fim, eu vou ter a minha ATP sintase. Essas minhas proteínas aqui, ó, daqui, desde o meu primeiro complexo até meu último complexo, elas vão ter basicamente uma função, que é criar um degradê de hidrogênio. E como é que isso vai ocorrer? Elas vão jogar hidrogênio para fora, vão estar jogando hidrogênio para fora. Isso vai fazer com que minha concentração de hidrogênio entre as minhas membranas da mitocôndria, lembra que aqui eu vou ter a membrana externa da mitocôndria, membrana externa da mitocôndria, aqui eu tenho a minha membrana interna da mitocôndria. E aí, nesse meu espaço, eu vou chamar de espaço intermembrana, justamente porque está entre essas duas. E aí, eu vou começar a jogar hidrógenos de dentro da minha mitocôndria para fora. Então, eu vou, jogo para fora, eu vou, jogo para fora. E assim, eu vou aumentando a minha concentração. Vou deixando esse meio intermembrana cheio de hidrogênios. A partir do que eu vou ter essas minhas moléculas aqui que eu falei, o meu NAD e o meu FAD doando energia para que esse processo aconteça. A partir do transporte de elétrons, vou ter um elétron aqui correndo essas minhas proteínas e ele vai ser energizado, ele vai ser fomentado graças a essas minhas substâncias aqui do NAD e FAD. E aí, essas minhas moléculas de NAD e FAD, ao doar energia para que eu jogue esses meus hidrogênios aqui para o meu meio entre membranas, elas vão se oxidar e vão perder a energia. Então, elas vão voltar a ser NAD e voltar a ser FAD. E aí, elas vão poder ser recarregadas, ou seja, se tornar NADH mais H+, e FAD H2
de novo lá no nosso ciclo de Krebs. Então, elas voltam para poder serem reutilizadas naquele nosso processo anterior. Então, uma primeira importância gigante desse meu processo aqui de cadeia transportadora de elétrons é justamente reestabelecer essas minhas baterias, torná-las úteis de novo. Então, isso é muito importante, vocês não podem esquecer. E aí elas se tornam úteis, cedendo energia que está contida nelas para fazer bombeamento protônico. Lembrem que H+ também pode ser chamado de próton. Então, bombeamento protônico, bombeamento de hidrogênio. Aí, beleza, joguei um monte de hidrogênio aqui para fora. Mas eu joguei aleatoriamente? Não, eu joguei com uma função que ainda é produzir energia. E essa minha função de produzir energia, ela vai ocorrer a partir dessa minha última molécula aqui, minha última proteína de membrana, que é a ATP sintase. Minha ATP sintase, ela vai possuir um canal interno que, quando substâncias passam por ele, ela gira. E ao girar, ela vai gerar energia. Energia, justamente energia cinética, né? Que vai ser essa energia que dá a velocidade dele, que vai ser, na verdade, energia mecânica de movimento. E aí, esses meus prótons, eles vão vir, por exemplo, esse meu Hzinho aqui, meu hidrogênio, ele vai vir, ele vai percorrer a minha ATP sintase para voltar para o meu meio intramitocondrial. Por que ele faz isso? Porque aqui ficou muito concentrado, então isso gera uma pressão osmótica. E aí, com essa minha pressão, ele vai e ele precisa fugir desse meu meio aqui que está muito concentrado, e ele foge usando essa passagem da minha ATP sintase. Aí ele, beleza, fugiu, entrou. Na hora que ele passou por aqui, ele fez essa minha proteína aqui girar. E quando ela gira, eu estou transformando minha energia do degradê, essa minha energia de pressão de elétrons, pressão eletrônica, no caso, pressão iônica, na verdade, melhor dizendo, né? Já que a gente está falando de prótons, a gente está falando de uma pressão iônica. E aí ele vai, passa, girou, e essa energia eu vou ceder para formar ATP. Então, minha molécula de ADP, ou seja, apenas com 2-fosfato, ela vai e ela se transforma em ATP. E isso daqui, gente, isso reflete uma quantidade de energia muito maior do que aqueles processos. Porque agora eu tenho toda uma modificação no meu processo. Então, eu criei um degradê tão grande que quando eu vou jogando meus hidrógenos aqui para dentro, eu consigo gerar muito mais moléculas de ATP do que se eu pegasse e meramente utilizasse essas minhas baterias aqui iniciais. Porque vamos supor que o degradê aqui que eu vou gerar com 4 hidrogênios passando aqui para dentro, ele vai ser uma diferença, ele vai ser uma quantidade de energia muito maior do que eu chegar e simplesmente utilizar aqueles meus processos anteriores. Por isso que isso daqui é tão importante. Ou seja, qual a importância dele? Ele vai restaurar as minhas baterias celulares, que é o NAD e FAD, vai tornar elas utilizáveis, capazes de receber energia novamente. E ele também vai formar muito ATP. Isso daqui é a importância da minha cadeia transportadora de elétrons. Aqui é bom saber o rendimento energético daqueles processos. Eu botei o saldo líquido, mas a gente tem moléculas carreadoras de NAD e FAD, que vão ter as suas formas oxidadas, como NADH+, e FADH2, que a gente já falou também. O saldo líquido daqueles mesmos processos vão ser 38 ATPs. A depender da biografia que vocês olharem, isso pode variar um pouquinho ali para 39, 40, 36, depende muito. E aí eu vou ter na minha glicólise, ou seja, aquela fase inicial, aquela quebra inicial da minha molécula de glicose, eu vou ter a formação de 2 ATPs. No meu ciclo de Krebs, eu vou ter a formação de 2 ATPs também. E na minha cadeia respiratória, que é essa última que eu falei, que é dada pela passagem de hidrógenos, eu vou ter uma grande quantidade, 34 ATPs. Então, percebam a diferença dos processos, que são esses dois que acontecem na mitocôndria. Ou seja, eu tenho 36 ATPs formados só pela minha mitocôndria. E a única coisa que eu consigo formar ali no meu citoplasma celular, sem precisar disso daqui, sem precisar da minha mitocôndria, são 2 ATPs. Então, vocês conseguem entender agora por que
você chegar e associar uma célula com a mitocôndria é tão importante, porque que ela leva tanta energia da minha mitocôndria. Por causa justamente desse saldo. Eu vou ter 36 ATPs ao invés de somente 2. Então, isso permite com que minha célula consiga realizar processos tão complexos. Aqui, só para finalizar, a gente tem a nossa molécula que a gente chama de peroxissomo. Nossa molécula não é nossa organela. Esse nosso peroxissomo, ele recebe esse nome porque ele está associado ao peróxido de oxigênio. Ou seja, peróxido de hidrogênio, desculpa. Que é a nossa água oxigenada. E ele tem uma estrutura assim similar um pouquinho ao nosso lisossomo, porque ele também é uma vesículazinha com algumas enzimas dentro. Só que as enzimas vão ser diferentes, porque a sua função é diferente. Ele vai fazer parte dos processos de desintoxicação celular. E aí o que é que acontece? Moléculas que são tóxicas vão vir para essa minha vesícula aqui, para esse meu peroxissomo, vão ser quebradas em H2O2, opa, faltou um doisinho aqui, ou seja, em água oxigenada, e dentro desse meu, só que o que é que acontece? Minha água oxigenada ela também é tóxica, então eu ainda não terminei a quebra. Eu pego essa minha água oxigenada e quebro ela também para liberar água e oxigênio. E aí eu vou conseguir eliminar as substâncias tóxicas. E isso vai ser dado principalmente a enzimas que a gente vai chamar de catalases. Ou seja, a principal enzima do meu peroxissomo vai ser a catalase, que é a que quebra a minha água oxigenada em água normal e em oxigênio. A gente tem cerca de 50 tipos de enzimas dentro dessa nossa organelazinha aqui. Então, ela vai fazer parte de diversos processos de quebra de substâncias. Mas eu destaquei mais algumas aqui, que seria, por exemplo, urato oxidase e deaminoácido oxidase. Mas, como eu falei, são cerca de 50. O que vocês precisam realmente saber vão ser as enzimas catalases, elas são as principais. Ela também tem a teoria de que pode ter surgido por endossimbiose, ou seja, pelo aquele englobamento de uma célula maior. Contudo, ele não possui DNA próprio e nem aquela estrutura toda complexa própria, o que indica que provavelmente o seu DNA já foi unido ao DNA do núcleo celular, ou seja, da célula eucarionte ali no seu DNA, você tem a informação já para criar esse meu peroxissomo. Ele não vai gerar moléculas energéticas, isso é importante também, ele apenas faz processos de degradação, ele não tem o motivo desses processos é simplesmente evitar que a célula tenha intoxicação, não é gerar energia para ela, isso é bom saber. E como eu falei também aqui já, a degradação das toxinas leva à geração de água oxigenada. Contudo, ela é tóxica, né? Contudo, devido à presença da enzima catalase, ou catalasa, essa molécula vai ser decomposta em água e oxigênio, que é essa reação química que eu indiquei aqui embaixo. Que é o que vocês precisam lembrar sobre o peroxissomo. Então, para relembrar aqui, a gente tem a mitocôndria fazendo processos energéticos, que podem ser vários, pode ser beta-oxidação de ácidos graxos, pode ocorrer a respiração celular, que dentro dela a gente vai ter a cadeia respiratória, que a gente também chama de cadeia de elétrons. A gente vai ter o nosso ciclo de Krebs acontecendo ali. Nossa mitocôndria ela tem duas membranas, tem membrana externa, membrana interna, que vai formar cristas. As nossas cristas mitocondriais são os dobramentos da minha membrana interna. E aqui a gente tem a nosso peroxissomo revertendo substâncias tóxicas em água oxigenada e depois quebrando essa água oxigenada graças à catalase em água normal e em oxigênio. Então, beleza, gente. Por hoje foi isso.